Olá, olá. Olá, boa tarde. Erickson Santos, seja bem-vindo. Vera, o pessoal tá entrando. Roberleide, boa tarde, querida. O pessoal vai entrando nessa live mais que especial, promovida pelo Instituto UESC, com a nossa queridíssima escritora Adriene Mirtz. Vamos aguardar mais uns instantes. Seja bem-vinda, Heloísa. Eudicelen, Olegário. O pessoal vai entrando, já estou aqui muito bem acompanhada com Mauricéia, com Eis o Mundo de Fora, com a linda história de Linda em Olinda. Então, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Essa live, né, que foi divulgada aí durante toda essa semana, com a escritora Adriene Mirtz, recifense. Nossa Adriene Mirtz, nossa maga das palavras. Deixa eu convidar a Adriene. Vou voltar aqui. E aí, nossa queridíssima Adriene. A Adriene já está conosco. Daqui a pouco a gente dará início a esse bate-papo, né? Uma conversa bem gostosa nessa tarde de sábado. Clarice está entrando também. Seja bem-vinda, Clara. Abraço. Olha aí, nossa querida, que lindeza. Procurei Estamos por meus óculos aqui. para lhe homenagear, mas não encontrei. Os óculos mais Ah, escuros, preto, não encontrei. Então vai com esse mesmo. Mas era para lhe homenagear. tá certo. Mas não tem homenagem melhor do que essa, do que estar aqui com vocês agora à tarde. Nós que nos sentimos lisonjeados com a tua presença. És uma querida há bastante tempo, né? Não só agora com a live, mas há bastante tempo a gente te lê, né? Comenta, enfim, Sim. partilha com outras pessoas, né? Olha aqui, eu já mostrei, agora há pouco vou mostrar de novo. Clarice foi quem me apresentou, a Adriene Mirtz. Já me presenteou com o livro de Adriene, então imagina que amiga especial eu tenho. Né? Nós temos, Uhum, nós temos. uhum, Mas e verdade. aí, tudo bem contigo? Tá, tudo caminhando, né? Assim, bem na medida do possível. Então, estamos aí saindo, né? Entre aspas, dessa pandemia, que a gente não sabe de verdade quando a gente vai sair disso. Mas pelo menos agora tá mais sob controle as internações, né? Isso já é muito bom. Sinal de que a vacinação está dando resultado.
Pois é, né? Que acredito que, assim como eu, você nunca duvidou dessa questão de que a Uhum. vacinação, de que todos os cuidados, você como é da área de saúde, né? É Uhum. isso Sim, que vai nos fazer sair, né? E não o sair dessa negacionismo. história. Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Até por trabalhar nessa área, né, não poderia ser diferente. Eu vi acontecer as coisas, né? Ok, eu não trabalho num hospital Covid, mas, mas a gente coordena vários equipamentos de saúde, né, de ponta, e a gente viu acontecer, a gente teve notícia, a gente acompanhou, né, com muita tristeza tudo, aquele período mais duro de março para abril, né, foi tudo muito triste, muito triste. É E agora verdade. a gente está conseguindo respirar um pouquinho, né, respirar um pouco, ver as coisas, a poeira se assentando, isso já é muito bom, já é muito bom. Pois é. Saindo um pouco desse âmbito aí, que, claro, não tem como não nos atravessar, né, por ele, é a realidade, Uhum, enfim. Mas deixa eu apresentar a Adriene para que aqueles que ainda não a conhecem, que eu acho que são poucos, viu, Adriene? Acho que são poucos, mas nunca custa te apresentar. A Adriene é uhum, escritora e artista plástica, é de Recife, mas está em São Paulo desde 2001, né? uhum, Publica né? de romance a conto, a microconto, a poema, embora ela, né, não é o gênero que ela diz aí que tem muita força a poesia, eu discordo, viu, Adriano? Porque eu andei pesquisando aí, encontrei uns textos, né, uns poemas seus e amei. Então, o que você escreve Obrigada. é interessante, Uhum, né? É autora de romances, como eu já falei, novelas, poemas, microcontos e contos, né? Eu assisti lá uma uhum, entrevista tua recente, e aí você diz que é uma autora mais dos contos. Em algum momento você foi provocada a escrever uhum. romances. Me conta essa Isso. história. Essa história é boa. É, é que assim, eu sempre fui mais da ficção, né? Eu comecei achando que escrevia poema, sempre digo isso. Comecei achando que eu escrevia poema. E daí depois eu comecei a fazer ficção e eu percebi que o que inicialmente eu achava que era poema era uma prosa com enter, né? Era uma prosazinha que daí você vai lá dar um enter e fica com um formato meio diferentão e aí você diz que é poesia e tá tudo certo. Mas na verdade a minha praia sempre foi a prosa e a ficção. E inicialmente eu publiquei o livro de contos, né, em 2006, e até então eu achava que a minha praia seria os contos mesmo. Eu nunca tive aquela ideia, né, que eu muitas vezes observo em pessoas que começam a escrever, começam pelo conto, a ideia de que o romance é uma coisa maior que o conto. Eu acho que são escritas diferentes, são formatos diferentes, mas não tem um Ah, maior sem nem um dúvida. menor. A dificuldade que se tem para escrever um romance, né, um bom romance, é igual à dificuldade para se escrever um bom conto, ou um bom volume de contos, né? E daí eu comecei com o conto e eu não pensava em migrar para o romance, né? Eu achava que eu ia ficar ali escrevendo conto mesmo. Até que eu fui provocada, né, pelo Reinaldo de Moraes. Ele leu o meu livro de contos e ele falou para mim que achava que eu seria uma escritora de romance. Né? Ele falou para mim: você tem que escrever romance. E aí eu perguntei para ele: mas por que eu tenho que escrever romance? Eu não acho que eu tenho que nada.
Eu escrevo conto, eu gosto de escrever conto, por que eu tenho que escrever romance? Aí ele falou assim, é porque os seus personagens não são personagens para conto, são personagens para romance. Eu terminei de ler o seu conto e eu fiquei querendo saber mais da vida daquelas pessoas. Para mim não acabou ali. Eu queria saber mais. O que tinha acontecido depois daquilo ali, né? Daquele ponto em que você suspendeu a narrativa. E daí, quando ele me falou isso, eu fiquei pensando, né? Porque na minha cabeça foi assim, foi meio que ele me dizer que o conto não tinha funcionado enquanto conto, porque para ele funcionar plenamente, ele precisava encerrar ali e acabou. Acabou. Encerrou e fechou. Sim. Mas se ficou essa lacuna, essa vontade de mais alguma coisa, porque não funcionou. E daí, depois de um tempo, assim, alguns meses, eu comecei uma outra narrativa e eu comecei, assim, né, eu tinha uma ideia do meu ponto de partida e comecei a escrever e fui escrevendo para ver no que dava, né? Sem muita definição nem expectativa, mas pensando na possibilidade de que aquilo se transformasse num romance. E fui escrevendo e fui. E quando eu cheguei mais ou menos no 10º capítulo, eu, né, admiti que seria um romance. Né? Bom, acho que vai sair daqui uma narrativa longa, que foi exatamente o Eis o Mundo de Fora, né? Que é E aí este aqui. continuei, é isso. E aí continuei escrevendo, né? Depois eu inscrevi o projeto dele lá no Prêmio Petrobras, né? Da época, e ele ganhou, foi um dos livros, né? Dos projetos que ganharam e saiu um tempo depois, né? Com essa que eu posso dizer, com esse reforço do projeto ter vencido o Petrobras, né? E foi assim que eu comecei a escrever romance. E a partir daí, eu confesso que como o processo de escrita do romance ele é muito distinto do conto, né? Porque o conto ele se resolve ali numa primeira escrita. Por mais que depois você retrabalhe, você faça revisões, mas a história dele está fechada desde o começo, né? O começo, meio e fim dele está pronto. E é uma escrita mais concisa e mais rápida. O Sim. romance já pede ali né, um trabalho e um retrabalho, e não só o retrabalho, mas a própria, pelo fato de ser uma narrativa longa, ele exige que você conviva com aqueles personagens durante muito tempo, né? Eu É lembro seu até inquilino durante bastante tempo. durante muito tempo. Eles acompanham, né? Eles tomam café da manhã com você, eles saem com você, no meu caso, que tem outro trabalho, eles vão comigo para o trabalho, eles voltam, né? Eu lembro até de uma fala do Marcelino, né? Que ele dizia que não, achava que nunca ia escrever um romance porque ele não tinha paciência para dormir e acordar com o personagem, né? E, enfim, depois até ele escreveu, né? E descobriu que tinha essa paciência. Mas aí, quando eu escrevi o Eis o Mundo de Fora, o que eu descobri foi o contrário, foi que eu gosto de dormir e acordar com o personagem. Eu gosto de ficar ali levando ele para passear e, ao mesmo tempo, também correndo atrás dele para ver para onde ele vai, né? Qual é a história que ele me conta. Então, a partir da escrita do Eis o Mundo de Fora, eu descobri que, na verdade, o Reinaldo não estava certo. Eu sou mais romancista mesmo do que contista. Depois disso, é Que engraçado, eu descoberta, escrevi, hein? eu escrevi poucos contos depois disso, né? Fiz o outro romance, o Mauricé, agora estou
escrevi também Isso. o que deve sair esse ano, o, é, A Viagem para Onde o Vento Faz a Curva, também é uma novela. E já estou com um outro romance em processo, né? No meio desses aí saiu um conto ou outro para um projeto ou outro, normalmente para antologias, mas nunca mais eu me dediquei assim à escrita do conto, mais assim, com mais apuro, né? Fiquei ali no romance mesmo. Sim. Esta é a história de como a Adriene saiu do conto, migrou aí, né, para o romance. Uhum. Mas como é que a Adriene, pela primeira vez, se percebeu escritora? Em que momento deu Ah, o clique de eu escrevo, isso aqui é a minha arte, é o que eu sei fazer? aí é difícil dizer exatamente em que momento isso aconteceu. Se é que houve um momento. Porque, para ser bem sincera, assim, eu comecei a escrever, né, a sentir vontade de escrever alguma coisa na infância, né? Inicialmente eu achava que era poesia, né? Como eu falei, comecei achando que era poesia. Achava. E Sei. daí, é, e daí eu escrevia umas idiotices, lógico, né? Era criança, escrevia qualquer porcaria, né? E eram É poemas permitido, lindos, era assim, bem. infância, infância. Lógico, lógico que você tem 9 anos de idade, você não vai escrever nada que, né? Por favor, você ainda não tem nem recurso para isso, né? E aí eu escrevia, enfim, e cresci escrevendo, assim, essas coisinhas, né? Aí já depois, na adolescência, na época que eu estava na faculdade, eu conheci um pessoal que estava se propondo a fazer uma exposição de poemas, né? Foi nesse grupo que eu conheci Marcelino Freire, né? Ele e mais outros amigos nossos, né? Era um grupo grande inicialmente que participou dessa exposição. E aí eu já escrevia, né? Então fui lá, fiz lá uns cartazes com os meus poemas e aproveitei que eu também já desenhava, os cartazes tinham desenho e poesia e participei dessa exposição. Dessa primeira exposição, ficamos 5 pessoas nos reunindo para escrever. A gente se reunia para conversar a respeito de literatura. A gente sempre se propunha também motes de escrita, né? Nos encontros. Uhum. Escrevia ali na hora alguma coisa, né? Enfim. E aí a gente ficou com esse grupo por alguns anos. Chegamos a fazer também um jornalzinho do grupo que a gente distribuía nas livrarias, enfim, em alguns locais públicos. E depois o grupo naturalmente se desfez, assim, porque cada um foi cuidando da própria vida e começou a não ter tempo, né, para as Aham. Vai pro reuniões. seu Começou lado. o pessoal, e o pessoal começou a faltar nas reuniões, faltar. Ficamos, não, aí nós paramos de marcar reuniões e ficamos nos encontrando, eu e Marcelino. A gente se encontrava para conversar do que Ótimo. estava lendo, do que estava escrevendo, para ficar trocando figurinha, né? E assim foi até ele vir embora para São Paulo. Eu fiquei lá no Recife. E 10 anos depois eu vim para cá, né? E a partir do fato de eu estar aqui, né, da gente começar a se encontrar e conhecer muita gente da literatura aqui em São Paulo já, foi que eu publiquei o primeiro livro. Né? Eu cheguei aqui em 2001, o livro de contos eu publiquei em 2006, né? Eu reuni os contos e publiquei em 2006. Mas, assim, desse primeiro grupo
de poetas, né? Até a primeira ficção que eu escrevi, o primeiro conto, quando eu escrevi o primeiro conto, o grupo já não existia, mas eu me encontrava sempre com o Marcelino e a gente ficava ali trocando ideia, enfim. E foi quando eu comecei a escrever os contos, né? Então, desse ínterim de tempo, acho que levou alguns anos, vai lá uns 4, 5 anos, para eu começar a fazer ficção. Mas até aquele momento, assim, a literatura para mim sempre foi uma necessidade, sabe? Eu sabia que eu tinha essa necessidade de escrita. Eu sempre precisava escrever alguma coisa. Né? Em alguns momentos isso era uma necessidade muito forte. Agora, a publicação mesmo disso só veio depois que eu vim para cá, para São Paulo. Até porque, durante um tempo, enquanto eu estava aí no Recife, eu me dediquei às artes plásticas. Né? Teve um tempo que a escrita ficou meio de lado e eu passei a me dedicar às artes plásticas, né? E pintar com maior frequência, participar de salões de artes plásticas e, enfim, conviver mais com o meio das artes plásticas, né? Quando eu vim para cá, por uma questão até de espaço físico, aí eu parei as artes plásticas e retomei a literatura. E aí veio a primeira publicação do livro. Então, eu não me lembro de um momento assim que eu tenha até dito para mim, eu sou uma escritora. Eu me lembro dessa necessidade da escrita sempre, desde sempre. Né? Porque sempre tive muita necessidade de leitura, desde criança também, né? E isso é outra história, assim, não sei se eu estou falando demais. Mas é outra história meio pitoresca, porque eu fui criada pelos meus avós paternos na primeira infância, e esses meus avós paternos eram pessoas assim muito simples. O meu avô ele era analfabeto, a minha avó era semi-analfabeta. E assim, eles não viam muita necessidade da pessoa ter muito estudo, sabe? Aprender muita coisa, né? E ler também não. A minha avó sempre brigava comigo quando eu era criança. Sempre que ela me encontrava, além dela, brigava comigo. Porque ela dizia que quem lia muito ficava... desnecessário, né? Não, e quem lia muito ficava doido, entendeu? E aí ela falava isso pra mim, assim, olha, sei lá, fulaninho de Dona Cicraninha, lá na usina Cruangi, vivia assim que nem você, viu? Lendo. Pois ficou doido. É o que vai acontecer com você se você continuar com isso. Larga essa porcaria desse livro, larga essa porcaria e vá procurar o que fazer. E aí, assim, eu lia escondido, e não tinha jeito. Era um negócio, era um vício. Sempre foi o meu vício desde cedo. Então, eu me recordo sempre dessa necessidade. Não tinha. Eu me recordo sempre dessa necessidade de ler e, posteriormente, de escrever, né? Depois que estava alfabetizada, de escrever. E agora, o momento de pensar, assim, que eu sou uma escritora, talvez quando eu publiquei o primeiro livro, porque quando você publica, né, o livro nasce, é que nem filho, a hora que o filho nasce a mãe junto também, né? Nasce a mãe. Então ela era uma mulher, uma gestante, a hora que o filho nasce, a mãe nasce, né? Então, talvez a hora que nasceu o primeiro livro tenha nascido a escritora junto. Mas não foi uma coisa muito assim, pensada, nem racionalizada, não. Foi em decorrência, mesmo, foi consequência. Bem, o outro romance da Adriene, esse aqui, que foi finalista do Prêmio Jabuti, não é isso? Mauricéia, que é lindo, eu li em 2 dias. Foi o meu livro e me acompanhou na eleição de 2018. Eu lembro que você postou uma foto com ele. Isso, bem afrontoso, porque a gente precisa ser nessa vida. Eu achei muito, muito curioso. Bem Mauricéia.
fechando o tempo. Eu acho muito curiosa a história né, que você fala que do primeiro parágrafo, que surgiu e Sim, ele ficou pronto. O livro mexe, vai, sim. vem, mas o primeiro parágrafo, né, eu queria Uhum. ler, na verdade, para quem está nos acompanhando, né, é muito gostoso de ler Adrienne Mirtz, minha gente. Leiam, leiam que a gente ganha tempo. Quero estacionar meu nariz na seção de ervas do mercado de São José. Pensar que meu nome é Mauricéia. Trago na bolsa um batom vermelho e uma gilete para usar embaixo da língua. Mal completei 20 anos e acredito na vida e no amor. E me imagino caminhando entre os boxes do mercado, feito usava fazer naquela época, quando andava à procura da mistura perfeita para me servir de banho. E me banhava com molhos de arruda, quebra-pedra, espadas de São Jorge ou Santa Luzia, combinados entre si e entre todos para deixar claro que comigo ninguém podia. E assim me curava dos caminhos fechados e da escuridão noturna reinante quando saía para trabalhar, toda trabalhada na sedução, fugindo da família a mim destinada, criando um destino brilhante, cravejado de paetês e vidrinhos, coisa que já nem se usa. Lembrar é coisa em desuso. Ficar velho é coisa que não se deve usar sob qualquer justificativa. É feito melancolia, perdeu a serventia. É feito dos tempos, dos ventos que varreram minha vida, varreram a história e o rumo do mundo. Minha história se confundiu e meu mundo caiu muitas vezes. Eu ficaria feliz em ter as sobrancelhas de Maísa. Os cabelos eu sempre preferi loiros, quando os tinha. E sinto pena de mim por não ter guardado a inocência e saber o quanto acreditar na vida e no amor é brega, piegas e sem o mínimo direito a se tornar cult. Canções podem se tornar cult, flores plásticas podem sofrer essa mutação. Estampa de animais, cult. O amor não. O amor é brega sem remédio. Eu acho fantástico esse início desse teu livro. Né? Porque aí a gente já Obrigada. vê que é como é característico das suas personagens, essa personagem que é, sabe, densa, essa personagem forte, que nos chama, é meio que um imã, né? Nos toma assim. Eu achei também muito interessante que aí, né, essa questão da personagem ela ser ambígua, né, que em determinados momentos Sim. você critica, depois você ama, você tem raiva, você odeia e ama novamente, e você vai transitando aí. Uhum. Isso é Uhum. ótimo. Sim, sim. É, recentemente, até numa conversa lá no Festival A Letra e a Voz, né, o Cristiano falou a respeito disso. E, e eu respondi, né, eu não acredito em, assim, que exista alguém completamente bom ou completamente ruim, né? Eu acho que é, todo mundo tem luz e sombra, né? Todos os fenômenos têm luz e sombra. Lógico, alguns mais luz, outros mais sombra, mas Sim, a luz e a sombra são necessárias. E Mauricéa também tem ainda a questão assim de que pelo fato dela ser uma pessoa já que viveu um outro período, né, que atravessou assim tantas dificuldades e, enfim, tantas vivências difíceis, ela, ela tem também as suas incoerências. E tem também a questão de que seria incoerente você pensar, por exemplo, que Mauricéa não fosse machista em alguns momentos. Ela é machista, sim, porque é impossível alguém, né, assim, da idade dela não ter sim, sido machista em alguns momentos na vida, porque nós tivemos uma educação completamente machista. Né? Mesmo nós, mulheres, tivemos uma educação extremamente machista.
Sim. mesmo nós, hoje, nos pegamos avaliando que já tivemos comportamentos machistas em algum momento na nossa vida, porque fomos ensinados que o correto era agir dessa maneira e o pensamento era esse, não é? Todos nós estamos hoje nos reconstruindo a partir de noções mais humanitárias, né? Quer dizer, todos os que têm um pouco de consciência, né? Tem gente que não está nem aí, que continua e não está nem aí. Mas, assim, então, que Mauricéia seja uma pessoa que tenha, de vez em quando, os comportamentos assim, que você diz, não é possível que essa pessoa está fazendo isso. Para mim é absolutamente natural, sabe? Porque não tinha como não ser dessa forma, né? Seria incoerência tentar colocar ela como uma pessoa, assim, perfeitinha, muito, né, boazinha. A pessoa levou porrada a vida inteira, Sim. cresceu ouvindo determinados conceitos, né? Não tem como aqueles conceitos não estarem entranhados na percepção da pessoa. E o que eu percebo em relação a Mauricéia é que algumas revelações até ela tem depois, já, né, depois de uma certa idade, também pela questão da vivência. Ela percebe o quanto era bobo o pensamento dela naquela época, né? O Uhum. quanto era, assim, era questão até de inocência da juventude, né? Ou burrice da juventude mesmo, né? Porque juventude, citando uma outra personagem, né? Citando a Irene do Ex o Mundo de Fora, juventude é uma doença que o tempo cura. Então, chega uma hora em que você Pois é, percebe o quanto você foi bobo em alguns aspectos. E tudo bem, verdade. faz parte da vida, né? Da vivência, né? Você precisou viver tudo aquilo para chegar hoje, nesse momento, né? Com esse pensamento, com essa compreensão de mundo e da vida. Então, eu Exatamente. procurei explorar essas duas coisas em Mauricéia. Vamos falar um pouquinho de alguns microcontos. Por quê? Tá. Né? Quando você diz, o conto é mais enxuto, né? A narrativa é mais enxuta, Uhum, então você tem que ser mais objetiva. O uhum, romance tem mais espaço para, né, para orar uma conversa mais longa mesmo. Teus uhum, microcontos, uns que eu separei aqui, eles são assim, flechas. Né? A gente se sente levando uma flechada de tão objetivo que são. Né? Então, deixa eu ver aqui, são 3 microcontos da Adriane Mirtz, que é um pessoal aí uhum. nos acompanhando, né, nessa tarde de sábado, uma tarde maravilhosa aqui, ao lado dessa queridíssima. Aqui, olha, vou lhe dizer que aqui, surpreendentemente, está linda a tarde. Surpreendentemente. A gente passou por uns dias horrorosos. Muito frio e tudo cinza. É o universo que está conspirando. Então, vamos lá. Sem caixão. Quero beijar a terra enquanto ela me come. Deixou por escrito. Me cremem. Não vou a enterros nem morto. Não quero rosas no caixão. Eram sempre rosas as flores que seu pai trazia após me bater. Qualquer outra coisa é só dizer. E desculpe-me por deixar para a última hora. Graças por tudo. Então, vê que flechada a gente sai levando com os microcontos. Olha, não tem jeito, não. Nós, diante da escrita de Adriane Mirtes, nós somos atravessados de alguma forma. Não tem como sair ileso. Que bom, fico feliz. Esses microcontos aí, particularmente, foram publicados no site das escritoras suicidas, né? E no site, assim, a cada edição é lançado algum tema para a gente escrever, né?
E esse tema lançado nessa edição foi o último pedido. Então, todos se referem, mais ou menos, né, a últimos pedidos antes da morte, né, da hora fatal. E daí, assim, eu acho que, né, em se tratando de uma hora tão decisiva, né, e põe termo a todo o resto, não me ficou muita alternativa senão ser incisiva. Agora, eu tenho um livro é uma novela, mas é num formato diferente, né? É uma novela feita de micronarrativas, que se chama Uma História de Amor para Maria Tereza Guilherme. É esse aqui, ó. Ele é todo feito assim de micronarrativas, né? Cada capítulo é uma frase ou um desenho, porque ele foi feito nesse formato de um diálogo entre a micronarrativa e o desenho, né? Existem coisas que são só o desenho, existem outros que são a frase e o desenho. Eu vou pedir licença só para mostrar alguns. Que esse aqui, como ele tem uma proposta de falar sobre um assunto mais ameno, digamos assim, né? Que a ideia era fazer pensar a respeito da nossa comunicação, né? Da falha da nossa comunicação. Porque eu acho que, por mais que a gente estabeleça uma comunicação com a outra pessoa, essa comunicação ela sempre vai estar ali com algum ruído, no sentido de que eu vou falar a partir da minha experiência e o outro vai ouvir a partir da experiência dele, que nunca vão ser iguais. Sim. Essas duas experiências. Então a comunicação sempre vai estar sendo ela sempre vai estar sendo atravessada por esses dois mundos, né? É sempre uma tentativa de uma ponte de um mundo a outro. Então, quando eu escrevi Uma História de Amor para Maria Tereza Guilherme, eu pensava em discutir isso, né? Mas, por meio dessas micro narrativas, né? Por meio desses capítulos extremamente concisos, exatamente para deixar espaço para o silêncio e para a amplitude também das palavras, que muitas vezes permitem mais de uma interpretação. Né? Sim. Então, ele fala de um casal, né, assim, em conflito, e a Maria Tereza resolve ir embora. Né? E ela começa dizendo assim: vou me lançar em alto mar para encontrar silêncio e nada. Você fica boiando. Aí no próximo capítulo ela diz: táxi, siga aquela nuvem. E aí vai, né, a viagem dela. Depois ela começa a jogar garrafas ao mar na tentativa de estabelecer uma comunicação, né, a coisa de pedir o resgate, né. Aí tem a primeira garrafa, né? A primeira garrafa jogada ao mar, essa primeira garrafa jogada ao mar, dentro um papel com a mensagem sépia: a sós. Só que esse sós é o SOS, né? De Save Our Soul. Né? E assim, e por aí vai. Mas ela tem uma pegada assim mais lírica. A nona garrafa atirada ao mar aprisionava um gênio incompatível com o meu. Por aí vai. Boa. Ou aqui, as estrelas piscam sem cílios. E vai.
Bem, Mas bem são legal, coisas viu? mais líricas, sem essa Sim. pegada tão porrada que é nesse daí dos últimos pedidos. Você falou no início, né, que tem aí um romance em construção. A Uhum. pandemia é pano de fundo no É, romance. Como é que está sim. esse processo? Será que em 2021 a gente já tem livro novo? Olha, não sei quando vai ficar pronto, não. A minha média para escrever romances é em torno de 3 anos. Os últimos que eu escrevi foram assim, né? Levaram mais ou menos 3 anos Uhum. para ficarem prontos. Eu comecei, acho que no final do ano passado, então não sei. Tem questões também de que, assim, por toda essa problemática pandêmica, né, a gente não tem ainda distanciamento para olhar para isso. E é bem complicado você escrever no meio do turbilhão, sabe? É um exercício duplo, assim, de tentar me distanciar disso para falar, né? Mas vamos ver o que vai sair disso aí. Agora, esse ano pretendo publicar outro, mas um outro que eu já tinha escrito, já estava pronto há um tempo. Ficou pronto até antes de Mauricéia. E estava guardado, né? E eu acredito que até o final do ano deve sair. Ótimo. Aí Esse Mauricéia chegou e disse, primeiro eu. foi exatamente isso, porque esse que deve sair esse ano, ele foi uma encomenda. Ele era para sair dentro de uma coleção da Edith, né, uma coleção que o Marcelino estava lançando, de alguns autores que ele convidava a irem a lugares assim improváveis, né? Uhum. Teve um que saiu, né? Que o Tiago Barbalho foi para o fundo do poço. A, a Gisele foi para a Casa do Chapéu, enfim, tinha uma coisa assim de que são viagem para lugares imaginários, né? E a minha viagem era para onde o vento faz a curva. E daí eu escrevi essa novela, não chega a ser, ele é pequenininho, é uma novelinha. Eu fiz como se fosse um formato de um relato de viagem, né? Falando da viagem para esse lugar. E daí, quando eu fui entregar essa novela para o Marcelino, eu estava em processo de escrita de Mauricéia. Sei lá, estava lá, tinha escrito mais ou menos um terço do livro. E daí eu mostrei para ele, né, o Mauricéia. E ele, na hora, ele falou assim, esse aqui vai esperar. Termine essa novela. O seu próximo livro esse romance. O seu próximo livro é esse romance. Essa novela aqui a gente deixa, a gente publica lá para frente. O próximo tem que ser esse. Termine esse aí que a gente publica logo. E aí eu Ótimo. fiz isso, né? Eu terminei o Mauricéia, publicamos, e aí agora eu ia publicar no ano passado, eu estava pensando em publicar no ano passado esse outro. Aí veio a pandemia, aí eu não quis publicar mais, então, no meio dessa confusão, não vou publicar nada. Aí Pois quando começou é. esse ano que a pandemia continuou e se arrastou, e tudo isso que a gente está vendo, muito sem saber como vai ficar, né? A gente sabe que agora está melhor, mas a gente, na verdade, não sabe até que ponto isso realmente vai passar até o final do ano, a gente vai poder fazer Sim, sim. lançamentos ou o quê. Aí eu pensei no início do ano, assim, eu digo, gente, também não pode parar a vida por conta dessas coisas, porque
a vida é o que está acontecendo agora e eu tenho que lidar com o que eu tenho em mãos. O que eu tenho em mãos é isso, eu vou ver o que, é que eu posso fazer com isso que eu tenho em mãos. Vamos fazer um lançamento Pois virtual, é. que seja, mas vamos continuar, vamos tocar a história. Então, eu acredito que esse deve sair agora até o final desse ano. Estamos vendo aí como faremos. Então, vem novidades por aí. Ainda sobre Mauricéia, situando o público, o leitor que aqui nos acompanha, trata-se de uma personagem trans, não é isso? Uma mulher trans, e que foi vítima de um ataque transfóbico, né, homofóbico, transfóbico, aí, da gangue homofóbica. Né? Tem um trecho aqui também que eu acho. Tem vários. Eu só sei ler assim, meus livros assim, favoritos, marcando tudo. E aí tem um trechinho aqui, né, que eu acho ele assim, pesado, mas de uma beleza incrível. Eu queria novamente ler aqui esse trecho. 4 filhos de 4 putas. A gangue homofóbica da terceira idade se sentiu ofendida quando me encontrou montada. A gangue da melhor idade para morrer pensou que podia me matar ou matar a fêmea em mim. Coisa que mesmo eu não consegui liquidar. A lascívia, a cobra que se arrasta sobre minha pele. Mostrar o pau ninguém quer. Se nem a juventude é permitida essa ousadia de pular o cercadinho social de gênero, que se dirá de um velho excêntrico cismando em lembrar seus dias, cismando em teimar, voltar a querer ser fêmea. O vermelho do batom franzido pelas rugas e a peruca loira protegendo a careca, a exuberância dos cabelos artificiais contrastando com a respeitabilidade grisalha das sobrancelhas masculinas. Os calhordas se ofenderam com minha liberdade, quiseram estrangular meu grito, desrespeitaram meu prazer. E tem lei dizendo de respeito aos velhos, como se canalice não atravessasse o tempo e soubesse envelhecer junto com o homem. Pensam o quê? A vida não conhece etiquetas. O tempo não nos livra de quem somos. Para o bem e para o mal, essa necessidade, esse desejo que continua a percorrer meus nervos, nunca respeitou idade. A filha da putice deles também sobreviveu ao tempo. Eu acho esse trecho, assim, muito forte, muito bonito. Era uma das ideias que eu queria discutir também, né, com Mauricéia, era essa questão da velhice, né? Essa hipocrisia de chamar de melhor idade, eu acho isso tão, sei lá. Eu concordo com Hipocrisia mesmo. Mauricéia. Eu concordo com Mauricéia. Melhor idade para morrer. Ou, sei lá. Eu acho que cada fase da vida, é lógico, tem suas peculiaridades, tem seus prós e seus contras, sabe? Eu acho que a gente não pode ter medo da velhice, porque ela é uma consequência natural da vida, né? O contrário disso é morrer cedo, e eu acho que isso ninguém quer. Mas, ao mesmo tempo, parar de infantilizar as pessoas, sabe? Por conta da idade, né? Começa uma coisa de senhorzinho, senhorinha, sabe? Tiozinho, vozinho, vozinha. A pessoa tem nome, ela não deixou de ser quem era. Ela não deixou de ser quem era porque envelheceu, sabe? Eu sou meio avessa a esse tipo de coisa, sabe? E, ao mesmo tempo, também tem o outro lado, né? A gente tem essa ideia também de que depois que envelhece, todo mundo vira santo. E não é verdade. Se era uma pessoa boa, ela vai continuar sendo uma pessoa boa. Se era uma má pessoa, se era um mau caráter, vai continuar sendo mau caráter do mesmo jeito. Não vai ser o fato de ter envelhecido não vai mudar transformá-lo agora. em outra pessoa. Vai transformá-lo em outra pessoa. Não vai. Não vai.
Você pode ter várias percepções em relação à vida, melhorar, apurar a sua visão de vida, mas isso se você tiver uma índole de quem busca esse autoaperfeiçoamento. Se você não tem, não vai ser a velhice que vai trazer isso a reboque, sabe? Então Exatamente. eu pensava muito nisso, né? E nessa questão, quando eu coloquei esse ataque também feito por outros idosos, né? Eu até pensei assim, muita gente vai achar que isso é inverossímil. E daí, quando a gente começou a ver todo esse retrocesso no país, né? Com as últimas eleições, eu lembro que uma amiga minha, né, uma poeta lá de Belo Horizonte, me escreveu uma mensagem, né, dizendo, olha, quando eu li Mauricéia, eu vi aquele ataque, né, transfóbico dos velhos, eu entendi como assim, liberdade poética, né? E hoje eu vi na TV um caso de uma agressão de um velho agredindo uma mulher, né, por conta de política. Na hora que eu vi aquilo, eu imediatamente me lembrei de Mauricéia, não é? E daí eu respondi para ela, digo, ai, que bom que você lembrou de Mauricéia, porque a minha ideia era exatamente discutir isso. Que era plausível, sim, que é plausível, sim. E sabe, se a Fazer pessoa essa tem essa... relação, né, com essa Sim, realidade de que que existe. existe, permanece, não é, essa ideia de transfobia, de machismo, e que não é a idade que vai tirar isso do ser humano, se o ser humano tiver essa postura, tiver esse entendimento, não é? Então, eu não sei até que ponto isso chegou para as pessoas em relação, né, sei lá, um público maior que tem ali do Mauricéia, mas eu tive essa intenção de fazer a gente pensar, né, porque eu penso nisso, em relação a essa nossa visão da velhice, não é? Que é uma visão que, ao mesmo tempo que ela é romantizada, ela é também preconceituosa porque ela infantiliza, ela tira do idoso a identidade dele, sabe? Ela tem esse cunho de transformar a pessoa numa coisinha, uma criança que precisa ser cuidada. Eu não falo em relação a pessoas que tenham algum tipo de debilidade e que necessitem de cuidados. É um outro caso, né? Um caso de doença, não é Sim, só a idade. Mas uma pessoa que sabe, envelheceu normalmente, tem sua vida, não precisa desse tipo de tratamento, não precisa dessa... E merece mais respeito, sabe? No sentido de ter a sua identidade respeitada. Né? Você não precisa sim, infantilizar, sem você não dúvida. precisa... Essa, né, o respeito à identidade é primordial, sem dúvida, em qualquer idade, né? E aí eu fico, quando eu Uhum. li em 2018, né, aquele movimento todo, aquela ansiedade por conta da eleição e um segundo turno depois que nos apresenta, né, Uhum. este presidente que aí está. E aí eu lia Uhum. Mauricéia, né, na época, li uns dias antes da eleição e ficava pensando, poxa, num Brasil que é tão homofóbico, transfóbico, né, pensar esses comportamentos a partir da literatura, né, como é importante. Obviamente que nós temos dados bem concretos, né, no Brasil, um país Uhum. que, infelizmente, é um país que mata tanto sua população LGBTQIA+, porque mata, assassina mesmo, né? A gente tem que usar Sim, os termos corretos. E aí me veio, né, sim. na leitura de Mauricéia, essa ideia de como a gente repensa, né, a partir da arte, a nossa realidade. Mauricéia cai como uma luva para isso.
Que bom, fico feliz que ela sirva a esse propósito, porque eu acho que a literatura, ela se presta bem a esse serviço de dar uma sacudida, né? De sacudir os nossos conceitos, de sacudir a nossa visão de mundo. Não é? Eu acho que não só a literatura, a arte de uma maneira geral, não está aí para dar respostas, né? As respostas são internas, cada um vai achar. Mas a literatura e as artes têm essa função de sacudir, de tirar o chão, de fazer perguntas, provocar essas perguntas. Né? E aí, a partir dessas perguntas internas, cada um procura achar suas respostas próprias, não é? Porque oferecer respostas está mais próximo da autoajuda do que da literatura, né? O que a literatura oferece são dúvidas. É verdade. Você disse em uma entrevista que escrever é mentir bem. Escrever é mentir bem. Então, você, com uma produção tão eclética, né? De contos, novelas, então você é uma boa mentirosa. Eu sou uma ótima mentirosa, sabe? Eu sou uma ótima mentirosa. Aí eu vou parodiar uma das falas do Luiz, né, do Eis o Mundo de Fora, que ele diz assim, amo a verdade, por isso reconheço, sou um mentiroso. Então eu também amo a verdade. Eu também amo a verdade. Em nome dela eu reconheço, eu sou uma mentirosa. Porque eu acho que quando você se dedica à ficção, não é? Você parte de suas verdades internas para construir aqueles personagens, para fazer aqueles personagens nascerem. Mas para que aqueles personagens tenham corpo e vida própria, você precisa mentir muito. Você precisa mentir muito. Senão os personagens não terão corpo e vida própria. Eles serão você apenas. E eu não quero que meus personagens sejam eu. Todos eles nascem de mim, né? Partem da minha verdade, da minha percepção de mundo, mas eles são outras coisas. Cada um deles são outras pessoas, né? Tem lá a vida deles e os pensamentos e as ideias deles. Eu concordo com uma ideia aqui, outra acolá, mas não concordo em absoluto com nenhum deles, né? E nem quero que nenhum deles concorde em absoluto comigo. Isso é ótimo, né? Porque eu acredito que essa escrita, ela precisa ser dessa maneira para que a ficção ganhe esse sentido. Porque senão fica muito realidade. E aí, para onde é que a gente vai na ficção? Se só repete o que a gente pensa, né? Então, se desvencilhar, como você coloca, das suas verdades e inventar as verdades das suas personagens, é o que faz com que a narrativa tenha né, esse gostinho mesmo. É o que eu espero. Assim, esse é sempre o meu objetivo, né? E espero ter conseguido. Né? A gente tenta. A cada livro, a cada personagem, faz uma tentativa diferente. Nós já estamos há quase 1 hora. Eu só sei porque eu olhei agora, viu? Porque senão, para mim, faz só 5 minutos, que a conversa está ótima. Mensalmente, o Instituto UESC, que está promovendo essa live de hoje, com a escritora Adriane Mirtz, promove um encontro literário. E aí, muitas vezes, nós recebemos um público jovem, né, que escreve ou que aprecia literatura. E num país como o nosso, que infelizmente os índices, eu sou da área de educação,
né, da área Uhum, de letras. Então, a formação de leitores é sempre um desafio. uhum. E aí, como é que você vê o teu público leitor? Teu público leitor, assim. É, eu posso dizer que eu tenho a felicidade de estar conquistando um público leitor, né? É uma luta sempre. É uma luta sempre porque você, né, está num país de analfabetos funcionais, essa é a verdade, não é? É muito difícil você formar um público leitor, né? Porque existem poucas pessoas que se propõem a ler. Dessas poucas que se propõem a ler, né, que gostam, que apreciam a leitura, boa parte se dedica à leitura de clássicos, né? Então não vai muito para a literatura contemporânea. Dessa parte que se dedica à literatura contemporânea, a maioria vai para o pessoal que é mainstream da literatura contemporânea, do qual eu não estou Sim, incluída. sim, Dentro desse mainstream, ainda tem o recorte do público dos escritores homens, né, que estão mais aí na mídia, né, nos prêmios e tudo mais. Então, é uma luta grande, mas é uma luta prazerosa. E para mim, sem qualquer hipocrisia, a maior felicidade que eu tenho é quando alguém me dá um retorno de leitura, sabe? Quando alguém leu o livro e aquele personagem tocou de alguma maneira a vida da pessoa, e a pessoa me escreve dizendo do quanto se sentiu tocada por aquela história. Isso, para mim, é a felicidade maior que eu tenho na vida. Porque quando eu escrevo, né, a minha intenção é exatamente, de alguma maneira, conversar com a vida de outra pessoa. Né? Tudo isso, como eu falei, parte do meu mundo, da minha vivência, das minhas verdades. Mas a única intenção de existir de um livro, para mim, é fazer essa ponte, né, que eu também citei, da comunicação com a vida do outro. Comunicação essa que eu sei que nunca vai ser plena, porque o outro vai ler a partir das vivências dele, mas até pelo fato da comunicação não ser plena, para mim se reveste de uma beleza muito grande haver esse encontro, haver esse acolhimento por parte do leitor, né, em relação ao meu livro, ao meu trabalho. Então, eu vejo assim com muita felicidade esse encontro, né, essa conversa, sempre que me chega algum retorno. E, e, e espero, né, e a internet tem sido muito boa nesse sentido, conseguir chegar a mais pessoas, né, conseguir que mais pessoas que se interessam por literatura tenham notícia do meu trabalho, conheçam o meu trabalho, para descobrir se vão gostar ou não, mas pelo menos saibam que existe. Essa é a maior dificuldade, né, da gente, é chegar nas pessoas. E por isso também que quando eu postei a notícia dessa nossa conversa, eu falei da felicidade que é para mim, né, ter chegado até vocês, né, porque eu sei que é difícil para quem não está numa grande editora, né, que tem uma distribuição boa, que consegue levar o livro para o país inteiro, chegar a cidades mais distantes do centro, distantes da capital. Né? Na capital, de alguma maneira, sim. você chega com uma facilidade maior. Então, ter chegado até vocês, né, ter conseguido que, sei lá, 3, 4, 5, que seja, não sei quantas pessoas aí, tenham conhecimento do meu trabalho e tenham gostado, enfim. Isso para mim é uma felicidade muito grande mesmo, sabe? Então, eu acho que a maneira que eu vejo esse público é sempre com assombro e felicidade.
futuramente, assim, espero que aí a nossa querida Adriane Mirtz tenha, assim, uma gama de pessoas estudando a sua obra, né, cientificamente, né, uma fortuna crítica, imagina aí. Eu imagino isso, né? Tomara. Vez ou outra eu acompanho teus textos nas redes sociais, né? Ou no Instagram, ou no Facebook. Tem um que particularmente me tocou nos últimos, assim, pelo menos os mais recentes que eu acompanhei, dois. Um é sobre o teu aniversário, que eu li, assim, parecia que eu estava falando de mim também. Como é legal isso, porque o individual acaba se tornando universal, né? Quando a gente coloca determinadas, né, características no que a gente, como a gente escreve. E um outro bem denso é qual é o seu luto. Né? Tem Sim, lá, que eu escrevi para né, a revistaria lá Sim, porque foi né, um texto que me pediram para falar disso, né? E foi bem num período crítico mesmo da pandemia, quando eu escrevi o texto, estavam se aproximando da marca de 2.000 pessoas mortas por dia no país, né? Estava bem próximo dos 2.000. Eu escrevi já prevendo os 2.000. Quando esse texto foi publicado, né, questão de semanas, já se estava em 4.000. Então foi uma coisa nossa, assim, foi um texto muito dolorido para mim, né? Eu lembro de quando eu escrevi, numa ligação com o Marcelino, eu li para ele e me emocionei, comecei a chorar porque até por conta do meu trabalho, né? Estava sendo um período muito difícil. Foi muito difícil para mim no meu trabalho formal o dia em que eu vi chegar na coordenadoria de saúde o e-mail marcando uma reunião com o pessoal da coordenadoria e médicos, enfim, para começarem a discutir protocolo para aceitação de pacientes. No dia que eu li isso, eu cheguei em nossa. casa, eu tive crise de choro. Eu disse, gente, ninguém tem esse direito, ninguém tem, e nós vamos começar a discutir isso. Isso é muito absurdo termos chegado até esse ponto. Então, a escrita desse texto foi bem dolorida para mim, não é? Tanto que quando eu mandei lá para Morgana, eu falei assim, olha, eu não sei se isso é um texto literário, mas é um desabafo nesse momento. E como vocês me pediram um texto a respeito desse luto, né, de qual é o meu luto, esse é o texto possível para mim nesse momento, né? Espero que ele tenha algum valor literário. Se não tiver também, desculpa, mas é o que dá para fazer agora. Diante das circunstâncias tão difíceis, né? E é Sim, isso, sim. a arte que salva, né? Porque para manter a sanidade, né, é preciso arte mesmo. Porque Sim. diante de tantas situações, mas, né, situações extremas como essa da pandemia de Covid-19, né, que a gente começou, assim, quando pensa que vai aliviando, e aí veio, assim, números assustadores, né, e diante de um negacionismo, diante de uma negligência mesmo, né, Sim, de, uma negligência de muito grande. alguns Muito governantes e grande do em nosso relação à vida. governante. Então, assim, só a arte mesmo para eu, pelo menos, que, né, fiquei durante muitíssimo tempo, né, quase o ano passado, de março até dezembro, quase o ano todo só em casa mesmo, né, com esse receio e, enfim, então só a arte para fazer com que a gente procure algum equilíbrio, né, encontre algum equilíbrio. Algum, algum tipo de Adriene, sanidade, né? algum tipo de sanidade é fundamental. Aquela perguntinha bem clichê, assim. Um conselho para jovens escritores que olhem e digam, mas essa moça que escreve tão bem, ela pode me inspirar.
Ai, 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 olha, o único conselho que eu posso dar a jovens escritores é escrevam. E tem uma coisa também que eu costumo dizer às pessoas, sabe? Se a literatura não for o que empresta significado a tudo que você faz na vida, vá fazer outra coisa. Não se meta com isso, não. Porque não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil, o caminho literário não, né? Como eu falei anteriormente, assim, eu persisto na literatura por absoluta necessidade, sabe? Absoluta necessidade. Eu não consigo não escrever. E olha que eu tentei uma fase da minha vida. Pouco antes de eu vir para São Paulo, eu tentei desesperadamente não fazer nenhum tipo de arte. Eu resolvi que eu não queria mais ser artista, não queria mais pintar, não queria mais nada. Não queria. Vou parar com isso e não quero mais. Mas não consegui, né? Não consegui. Para o Que bem ou para o bom! mal. A Para o bem ou para o humanidade mal, eu não agradece. consegui. A Eu não humanidade consegui. agradece você ter falhado nesse plano. Que bom. Vamos caminhando para os últimos instantes dessa live maravilhosa, como não poderia deixar de ser, né? Não restava dúvida nenhuma. Quando nossa amiga, né, que nós temos uma amiga em comum, que é a Clarice Mota, que é quem me Sim. apresentou você, já me apresentou com livros, enfim, sou muito grata a ela por isso. Então, é agradecer, na verdade, né, ao Instituto ESC por promover essa live, esse encontro, essa conversa tão gostosa, tão importante, né, tão inspiradora para leitores e escritores. Né, dizer do carinho que o Agreste tem com a Adriane Mirtz e que a gente sempre, na medida do possível, né, divulga a tua obra, porque a gente também compreende das dificuldades que é, né, no mercado editorial, enfim, a divulgação de alguns autores contemporâneos. Né? Você é uma inspiração também para a gente conhecer outros autores contemporâneos, né? Porque a tua fala, Sim, as tuas indicações, os livros, eu acho que também é um trabalho que você faz, né? Indiretamente, mas é um procuro. trabalho. Eu procuro fazer. Eu pelo menos tento, sabe, nas minhas redes sociais, sempre falar do que eu estou lendo, né? E mostrar alguns trechos para que as pessoas conheçam, não é? E tentar, de alguma maneira, chamar atenção para o que está sendo feito nesse momento. Tem muita coisa boa sendo feita nesse momento, sabe? A gente não consegue dar conta de tudo porque é muita gente. Né? E que bom que seja muita gente. Eu não tenho problema nenhum em relação a isso. Né? Sim, Tem gente que reclama assim, tem gente demais escrevendo. Quanto mais gente escrevendo, melhor, porque significa que tem mais gente interessada por literatura, sabe? Significa que, de alguma maneira, a gente está conseguindo romper um pouco essa ideia de que literatura é coisa chata, de que literatura não, sabe, não é prazeroso, não é bacana. Então, eu acho interessante que tenha muita gente escrevendo, né? E não consigo acompanhar tudo, mas na medida do possível procuro sempre falar do que eu estou lendo, do que eu estou escrevendo. Nas últimas semanas, nos últimos meses, inclusive, eu não tenho conseguido muito fazer isso, porque, enfim, é até uma questão particular, assim, estou com a irmã internada, teve Covid, ficou entubada mais de um mês, teve sequela, não conseguiu sair nem da UTI ainda, já vai fazer 3 meses que ela está internada. Então, eu nossa, ainda está não hospitalizado. tenho conseguido, tá, não tenho conseguido muito nem postar em rede social.
Eu tenho postado mais assim quando tem algum evento, alguma coisa, que aí eu preciso dar notícia, eu vou lá e falo. Ou às vezes eu digo, não, eu tenho que postar qualquer coisa, assim, não posso ficar tanto tempo sem, sem movimentar as redes, né? Mas não tenho tido muita vontade, muita animação para nada. Mas, enfim, espero em breve poder voltar a falar desses livros. Tenho lido coisas muito boas que eu quero compartilhar e mostrar para as pessoas conhecerem. Né? Eu acho que isso, de alguma maneira, é uma forma também de divulgar essa literatura que está sendo feita, né? E levar, pelo menos para algumas pessoas, né? Pelo menos aquele pessoal ali que acompanha as minhas redes, outros autores e autoras, né, que estão aí produzindo e também estão nessa luta. Ótimo. Isso é muito bom. Bem, então, agradeço ao Instituto ESC, né, por promover a live, as pessoas de Eudes, Selen, Eusébio e Clarice, né, estivemos aí conversando durante a semana e trocando ideias de como fazer a live, algumas dificuldades que a gente vai encontrando, mas nada que tirasse o brilho deste momento com a Adriene Mirtz, autora de romances, novelas, contos, pernambucana maravilhosa, porque Pernambuco, né, não sai da Adriene Mirtz, apesar de estar em São Paulo, né, há tanto tempo, mas Pernambuco sempre presente. Pernambuco E o é minha Recife de base. Mauriceno. Como já disse o Cícero Dias, né? Eu vi o mundo e ele começa no Recife. Que lindo. Pois é. Então, obrigada, Adriene, pela disponibilidade, pelo carinho, sempre, não só hoje, no momento da live, mas sempre com a gente, né? Eu recebi o teu livro, uma dedicatória tão linda, né? Já tem um tempo. Eu adoro essa capa, sei que a arte é tua, né? Não só a arte literária, mas a arte também, nas artes plásticas, você faz essa dupla aqui com o livro, né? Tá aqui, olha, minha dedicatória, lindíssima. Esse livro também eu amo, né? Li, reli, enfim, esses dias eu fico assim, como você disse, eu fico transitando com os meus personagens. Essa semana eu transitei muito com você, viu? Nas obras aqui. Com as personagens também. Que bom, que bom. Eu também quero agradecer, né? Agradecer o convite, agradecer ao Instituto, agradecer a você por essa condução, agradecer a Clarice, linda, não é? E, assim, embora a gente nunca nem tenha se visto, né, pessoalmente, né? A gente só se conhece das redes sociais, mas ela é uma pessoa sempre muito carinhosa, assim como você também, sempre foi muito carinhosa comigo. E agradecer a todas as pessoas que, né, pararam nessa tarde de sábado, e, né, tá um sábado tão bonito para ouvir, para participar dessa conversa. E, enfim, e dizer que eu adorei a nossa conversa, né? Adorei a nossa conversa, fiquei muito feliz. Que bom. Então, até uma próxima. Foi ótimo. Promoveremos mais. E, por favor, mais livros, mais narrativas, mais arte, porque a gente sempre adora. Que Beijo, bom, beijo, fico querida. feliz. Fico feliz. Beijo.